Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 21/3/2026, sabadão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e eu, André, estou monitorando cada vez mais ali o XRP dentro da Binance, que é a maior corretora do mundo. Eu acredito que no Brasil 70 a 80% usa a Binance, pois ela é a maior de todas, né? Então traz uma segurança, uma transparência. E, pessoal, 6 bilhões de dólares em XRP deixaram a Binance, enquanto um analista, que eu vou colocar ali para vocês a publicação, ele alerta para um iminente choque de oferta. Eu já coloquei vários vídeos aí falando, né, sobre essa falta de XRP em várias corretoras do mundo, algumas corretoras pequenas ao redor do mundo já não tem mais XRP, enquanto, né, as grandes, as maiores, né, corretoras do mundo está tendo muita, mas muita compra. É aquela adoção que eu já venho falando para vocês há vários anos, que é o que realmente vai impactar o preço do XRP. De acordo com uma nova análise, pessoal, que destaca uma queda acentuada nas reservas da Binance, e o XRP pode estar se aproximando de uma crise estrutural de oferta, liquidez em corretoras maiores, aonde já está acontecendo nas menores. Tá aí uma análise, né? O analista de mercado, o Jack Crypto, argumentou que o XRP está se aproximando de uma crise estrutural de oferta, apontando para um colapso de 61% nas reservas de XRP da Binance, que não aparece nos gráficos de preço padrão. Enquanto, né, o preço de XRP está em torno ali 1,40, né, 1,45, 1,47, né? O analista afirma que o estoque líquido da exchange caiu de um pico de aproximadamente 10 bilhões de dólares em julho de 2025 para cerca de 3,9 bilhões hoje, tá, pessoal? Torno aí, essa matéria saiu 20 de março, no dia de ontem, tá? O argumento central é que não se trata de uma saída de capital rotineira, mas sim da preparação para que eles chamam de choque de oferta, que é a teoria da mola, onde as carteiras de ordens reduzidas e saldos de câmbio esgotados tornam até mesmo a demanda modesta potencialmente explosiva. A Binance atinge então cratera nas reservas, índice de escassez que inverte. Segundo aí os vídeos, né, que estão colocando aí de XRP, as reservas de XRP da Binance então atingiram um pico de equivalente 10 bilhões de dólares em 2025, antes, né, para 3,9 bilhões. O analista ainda descreveu, pessoal, o desaparecimento de 6,1 bilhões de dólares com uma remoção histórica da oferta negociável, afirmando que ela migrou em grande parte para armazenamento offline em carteiras privadas, em vez de ser despejada no mercado. Então, grande parte dessa foi para fora de corretoras, aonde, né, os investidores, detentores aí, instituições, né, empresas que estão fazendo reserva, estão levando o XRP a longo prazo. Ele também destaca um índice de escassez que monitora a pressão de venda sobre o estoque líquido das bolsas. Durante meses, esse índice esteve em níveis negativos acentuados, indicando excesso de oferta. Nessa semana, o Jack Crypto afirma ter se tornado positivo pela primeira vez nesse ciclo atual, sugerindo que os preços vendedores ativos, em sua maioria, saíram e os estoques restantes dentro da Binance estão estagnados, aguardando um preço alto, tá? A oferta de XRP está diminuindo na Binance. O índice da escassez acaba de subir para mais 0,48. O Jive Crypto ele colocou ali dentro nas suas redes sociais. Daí ele fala que isso significa que há menos XRP disponível em exchange do que a média histórica. As moedas estão sendo transferidas
para fora de corretora, para carteiras privadas. E essa oferta está desaparecendo silenciosamente. Isso não é matemática financeira, é economia básica, é onde ele colocou ali a sua informação, tá? O apresentador ainda descreve o livro de ordens como uma liquidez reduzida, menos oportunidade de vendas, lacunas maiores. Em exemplo, uma hipotética compra por uma baleia a um preço de 1,50 doletas, né, o preço de XRP, poderia fazer com que o preço subisse diretamente para 2, porque não há ordens de venda suficiente nesse intervalo. Então, compras grandes, vamos colocar assim, a um preço, né, em torno de 1,50, 1,45 aí, que está nesse momento, em 47, poderia desencadear uma alta muito forte para 2 dólares, tá? Além dos saldos nas bolsas de valores, o analista ele relaciona a tendência a uma mudança institucional mais ampla, que são ETFs à vista, como o próprio XRPZ da Frank Templeton, que são descritos como uma via de mão única. Os tokens entram em custódia e quase nunca saem, porque as instituições os acumulam ao longo de décadas em vez de negociá-lo com frequência. Então, o que acontece? Grandes empresas, né, instituições compram XRP à vista no spot, né, em corretoras, mandam ali, né, para as instituições para a compra aí dos investidores em bolsas e na maioria das partes eles acumulam ao longo de décadas sem negociá-lo, deixam lá quietinho. Nesse modelo, né, o XRP atua como um ativo de alta velocidade para pagamentos institucionais, né, exigindo um conjunto constante de tokens bloqueados. Então precisa ter tokens bloqueados para ter essa velocidade para pagamentos, né, das instituições para suportar fluxos internacionais à medida que volumes do stablecoin, né, o RLUSH, cresce, mais XRP supostamente ficam bloqueados em ativo de utilidade, reduzindo ainda mais a quantidade efetivamente disponível nas corretoras. Outros pontos de infraestrutura mencionados no vídeo incluem a conexão da Riderhold entre os canais de compensação pós-negociação lá de Wall Street e o XRP LED por meio de diretórios e a ativação do mercado de crédito nativos através, né, do XLS66. O analista ainda argumenta que essas movimentações impulsionam o XRP em direção a uma camada financeira institucional em vez de uma moeda puramente especulativa. O Jive Crypto ainda traz um forte contraste, né, entre o atual ambiente de baixa de reservas de julho de 2025, quando os saldos inflados das corretoras supostamente permitiram que os ursos, né, os vendedores, limitassem todas as altas e ajudaram a desencadear uma correção de 60%. Agora, então, com essas correções, né, que está tendo e essas reservas cambiais em mínimas históricas, o mesmo analista vê o fractal oposto, sem teto, resistência fraca e um caminho menor para a resistência, para uma volta do preço de XRP para 3 dólares. Tecnicamente, né, a faixa entre 1,50 e 80 é apresentada como uma zona pressão crítica. Cada teste consome mais XRP restante na Binance, empurrando o armazenamento de longo prazo. Quando esse limite é rompido, o gráfico entre 1,80 e 3 é descrito como uma bolsa de ar historicamente liquidez ativa acima desses 3 dólares, mais relativamente pouco entre valores, tá? Esse choque, então, macroeconômico ainda poderia prejudicar então o comércio ali de XRP mesmo em um cenário de oferta restrita, mas com reservas cambiais próximas a 3,9 bilhões de dólares e o uso diário da rede em torno de 2,7 milhões de transações com taxas mínimas, eles argumentam que a mola comprimida está no limite. E para os investidores e observadores do mercado, a principal conclusão não é sobre uma meta de preço específica, mas sim sobre a estrutura. Se os dados sobre os saldos de corretoras e a custódia institucional estiverem corretos, a quantidade de XRP disponível para negociação está diminuindo ao mesmo tempo em que novas infraestruturas e produtos estão sendo construídos sobre o livro razão
do XRP Ledger. E o Jive Crypto colocou aqui, né, o gráfico, né, do supply ali, né, da liquidez de XRP dentro da maior corretora do mundo, a Binance, e ele coloca: a oferta do XRP está diminuindo na Binance. O índice de escassez acaba de subir para mais 0,48, e isso significa que há menos XRP disponível nas corretoras do que a média histórica. As moedas estão sendo transferidas para fora das corretoras, carteiras privadas, e a oferta está desaparecendo silenciosamente. Isso não é matemática financeira, é economia básica. Quando uma pressão de compra real atinge um livro de ofertas com pouca liquidez, as coisas acontecem rapidamente. É como ele colocou, né? Uma compressão de compra muito grande para um grande investidor chamado Baleia pode levar XRP rapidamente, aí, em torno de 1,50 para 2 dólares ali muito rápido. E o que vocês acham, pessoal? A Binance, a maior corretora do mundo, vai faltar liquidez de XRP? Está diminuindo. No último ano, mais de 150% foi diminuído. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.